vamos começando. Boas-vindas a mais um episódio do Link Convida. Tema de hoje, laboratórios de inovação, nova modinha da gestão pública ou mudança real? O tema de hoje ele é bem provocativo e nos convida a importantes reflexões. E, não por acaso, a gente chamou, então, a Elaine Sestari, que é a coordenadora do IJUSP-Lab, que é o primeiro laboratório de inovação no judiciário e é o nosso farol, né? E serviu de inspiração e serve até hoje para a implantação de tantos outros laboratórios, né, no país. Elaine, minha amiga, a Elaine ela é facilitadora, instrutora de Design Thinking e métodos ágeis, e assim como eu e a maioria de nós aqui, ela também é uma curiosa da inovação, da gestão pública e uma lifelong learning, né? Uma estudante permanente, somos aprendizes. E só tenho a te agradecer por estar aqui no dia de hoje, amiga. Obrigada, querida. Prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar desse tema com o qual eu convivo só um pouquinho, assim, durante os meus dias. Ai, que bom. Elaine, vamos começando, então. Preparada? Preparada. Deixa eu aproveitar, então, achei que a doutora ia falar ainda, mas vamos lá, antes de você começar, deixa eu só dar um oizão geral para os meus queridos Inova-loucos, né? O pessoal deve estar perguntando, o que é isso? Mas nós temos um grupo de laboratoristas da Justiça, do Poder Judiciário, inicialmente da Justiça Federal, agora agregando outros laboratórios, e a gente já aprontou tanto por lá, e já fez tanta coisa em inovação ao longo aí desse Brasilzão, que nós acabamos nos denominando os Inova-loucos, e eu estou vendo que boa parte deles está presente aqui hoje, mas gente que eu conheço também de outros espaços de inovação, de outros grupos, outras redes de inovação. É interessante ver como as almas inovadoras são atraídas para esses eventos como moscas para o mel, né? Muito bom ver todo mundo aqui e a Márcia vai falar disso também, mas que nós não estamos aqui para uma palestra ou para eu e a Márcia ficarmos falando sobre os nossos laboratórios, mas a ideia é que seja um grande bate-papo, para a gente ver como que a gente vai prosseguir agora com essa guinada que os laboratórios estão dando a partir das novidades do CNJ. Exatamente. A doutora Giovana Maier é nossa coordenadora do Link. Eu vi que ela chegou, quer dar um oi aí para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Entrei um pouquinho de atraso porque ainda estou com criança em casa, em aula online, então fui atender ali rapidinho, mil desculpas. Elaine, é um prazer tê-la aqui com a gente. Tá? Eu sempre digo que você e a Gisele são as nossas inspiradoras no IJUSP-Lab, juntamente com o Paulo e com a Luciana. Estamos aqui para discutir um pouquinho mais sobre os laboratórios de inovação, porque eles foram criados, a maioria, vocês no IJUSP-Lab foram pioneiros, mas a grande maioria foram criados ali a partir de agosto, setembro de 2019, passamos por um período difícil de pandemia, e agora para onde que a gente pode ir, né? É a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Então, a gente está aqui para aprender, dou boas-vindas a todos vocês, certo? Obrigada. Obrigada, doutora. Então, e dentro do laboratório pode me chamar de Giovana só, tá? Vamos começar a horizontalidade aqui. Verdade. Foi mal. Hábito. Então, Elaine, para a gente começar, né, para esquentar, hoje está frio, muitos órgãos, né, têm procurado a gente para mentorar os primeiros passos de implantação do laboratório, né? Então, se me procuram, imagino que o IJUSP-Lab mais ainda. E, como sempre, o Link Convida, então, ele tem sido esse bom veículo para ajudar nesse percurso. Então, para a gente, né, contextualizar, os laboratórios, né, os laboratórios são estruturas horizontalizadas e não burocráticas, ou pelo menos o mínimo burocráticas possível. Porém, né, assim como o Link, o IJUSP-Lab também tem um marco legal e também possui uma estruturação administrativa, né?
Então, como que você vê assim, as vantagens e desvantagens, né, para a inovação institucional, de a gente ter esse marco legal, ter essa estruturação? Como que vocês enxergam isso aí? Uau, ótima pergunta. Vamos lá, eu acho que a maioria sabe que nós começamos o JustLab. Eu digo nós, porque é o meu laboratório, minha casa, mas eu não estava lá na época, ainda estava trabalhando em Vara, mas o laboratório nasceu na sala da diretoria do Foro da Justiça Federal de São Paulo, em meados de 2016, porque a doutora Luciana, que todo mundo conhece, estava fazendo um módulo de inovação no mestrado de gestão pública, se apaixonou, apresentou a ideia para o doutor Paulo César, que também comprou, e eles começaram a ver como isso funcionava, sem ter a sala do laboratório colorida, com recursos, com projetor, com os canvas impressos, com as mesas e os vidros escrevíveis, começaram improvisando ali. A portaria que cria o laboratório em 2016, ela só fala isso. Fica instituído o laboratório de inovação a ser implementado no prazo de 60 dias. Bom, como a maioria já sabe também, por conta do nosso aniversário, o laboratório de fato foi inaugurado em junho de 2017, um ano depois desse plano todo, um ano depois de ter sido dado esse prazo de 60 dias. Por que isso acontece? Porque o próprio laboratório de inovação foi criado dentro do que era, então, informalmente, o laboratório de inovação, com experimentação, com imersão, com tentativa e erro. A gente pensa em fazer de um tamanho, vê que não é bem aquilo, pensa como estruturar numa área e vê que pode parar em outra. Então, o nosso processo, por exemplo, o nosso laboratório inicialmente foi pensado para funcionar junto à escola de servidores. Eu vejo muitos laboratórios aí que funcionam assim. O juiz coordenador, o juiz-diretor da escola, o juiz-diretor acadêmico da escola da minha época, que inclusive era meu juiz quando eu trabalhava na Vara, ele não viu muito sentido naquilo, ele na época não entendeu muito bem, achou que era igual essa nova onda, um novo 5S da vida, um novo qualidade total, uma nova ISO, alguma coisa, e não se interessou muito. O laboratório acabou funcionando na prática ligado a uma outra área, ao núcleo de gestão estratégica e desenvolvimento institucional, embora no papel ele estivesse vinculado à escola de servidores. Eu acabei saindo da Vara para tocar o laboratório e indo trabalhar nessa área, no núcleo de gestão estratégica, porque o laboratório estava informalmente funcionando ali. E acabamos desenvolvendo o nosso outro modelo, a gente acabou dando corpo, dando tração para o laboratório andar e desenhando, inclusive, essa reestruturação onde o laboratório passou a ser uma seção. Então, sim, tem muitas vantagens em estruturar. A gente ganha credibilidade por ter sido incorporado pela administração, por verem que a gestão acredita na gente, não é uma ideia de um grupinho à parte da gestão da Justiça Federal, ele passa a fazer parte da gestão. Tem a questão da perenidade também, que era uma grande preocupação da doutora Luciana e do doutor Paulo. As gestões mudam, e eles tinham tanta fé no potencial da inovação, como tem até hoje, que eles queriam que não fosse difícil de abandonar, que fosse difícil de deixar de lado. Está lá, num quadrinho, no organograma, existe o laboratório de inovação, ele não pode ser simplesmente deixado de lado. Essa é a parte boa. Por outro lado, sempre traz, é claro, um certo engessamento, uma certa burocratização, uma certa formalização, por mais que a gente evite. Como uma estrutura da administração, a gente é muito cobrado por indicadores de desempenho, por métricas padronizados, quantitativos, geralmente, que não representam, que não expressam as nossas entregas, que não expressam os nossos resultados. E, a partir do momento que você é uma estrutura administrativa, você tem uma rotina administrativa. E isso toma uma grande parte do meu dia, os relatórios, desenhar e atualizar indicadores, desenhar os processos de trabalho. E eu acho muito legal, eu estou fazendo uma especialização em gestão de processos. Eu acho que isso traz um grande ganho, mais um avanço para a gestão pública, principalmente no judiciário, que é um pouco deficiente nessa questão. Mas essa questão de institucionalizar o meu mapa de trabalho, dizer funciona assim, e quando eu ainda estou construindo esse processo, é bastante complicada. Como que se faz uma verificação de conformidade, onde me perguntam, numa auditoria, você está seguindo o seu processo de trabalho? Se uma vez por mês ou a cada 2 meses eu olho, eu repenso e digo, isso não está funcionando bem assim, isso poderia funcionar melhor. Mas o tempo de redesenhar isso, lá na ferramenta, Visage, refazer, é complicado, é demorado, atualizar toda a documentação para mandar para o órgão que tem que validar,
para poder publicar isso novamente na internet. Então, eu entendo que é um caminho necessário, mas talvez a gente precise ver aí a questão da burocratização e da formalização e talvez ser mais flexível com questões de prazos e revisões e entender que o processo tem que existir, tem que ser documentado, mas talvez não com tanta rigidez. E também existe aquela questão de que quando o laboratório, quando eu vejo em muitos órgãos, é uma estrutura informal, ele é visto como um colaborador, que as pessoas acionam para ajudar a resolver um problema. No laboratório institucionalizado, eu vi uma outra questão surgindo. As pessoas acham que o laboratório é a fábrica de solução de problemas. Então, eu tenho um problema, eu entrego para o laboratório, eu espero que saia lá na ponta um bom resultado, e eu fico olhando, ou mesmo quando eu venho participar, eu venho como um acompanhante para ver o que eles vão fazer, mas demora um pouco para as pessoas entenderem que o laboratório não trabalha, ele orienta o trabalho, o laboratório não produz o resultado do projeto em si, ele ajuda as pessoas a elaborarem seus pensamentos, a organizarem seus conhecimentos, a fazerem as suas pesquisas, principalmente o laboratório ajuda muito com o processo de empatia, que as pessoas não entendem a falta que isso faz e como isso é importante. E lá no laboratório as pessoas chegam, então eu quero fazer esse projeto, eu quero resolver esse problema, e a gente pega pelas mãos e traz dizendo, vem cá, meu querido, me diz aqui qual é o seu problema e eu vou te ajudar a resolver com a metodologia, com a abordagem do laboratório, que facilita esse processo, que dá um começo, meio e fim, que dá uma visão clara, registrada visualmente, de como o seu processo está fluindo e para onde você está indo. Então, às vezes, eu gasto meu latim um pouco no laboratório, eu tenho batido o pé nisso, na necessidade de, em qualquer atividade no laboratório, em qualquer oficina, seja de design, ou seja, as diversas outras metodologias que a gente usa, de gastar um tempo inicial, uma introdução, para explicar para as pessoas para que o laboratório serve, porque ele existe, o que elas podem esperar do laboratório, e o laboratório espera delas. E só mais uma coisinha que eu não sei nem se é vantagem ou desvantagem, que é quando existe o laboratório estrutura e as pessoas começam a ver palestras sobre inovação, tem muito, eba, eu quero trabalhar aqui. Mas as pessoas ainda não têm muito essa visão, e mesmo quando a gente forma e dá cursos de capacitação, às vezes é difícil de entender que o laboratório é muito trabalho duro, é uma rotina puxada. Como dizem, 99% transpiração e 1% inspiração. E às vezes demora para a pessoa entender que ela não vai lá para dar as suas próprias ideias, ela vai trabalhar aplicando uma metodologia para tirar a ideia da cabeça do outro. E tem essa dificuldade, às vezes, de ver que a gente não pode intervir no processo, mesmo quando a gente acha que a ideia é ruim, mesmo que a gente tenha aquela tentação de dizer, eu já trabalhei com isso, eu conheço isso, façam assim que é melhor. Ter essa divisão do que é o trabalho do facilitador e a neutralidade que o facilitador precisa ter, e o perfil também que tem que ter para facilitar trabalhos colaborativos, que não é só aquela coisa divertida de vou lá dar as minhas ideias naquele lugar lúdico, colorido. Então, às vezes, esse choque de realidade faz a pessoa pensar, não era bem o que eu estava pensando. Mas são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do processo. Acho que essas são as principais vantagens e desvantagens que eu vejo na questão da estruturação. É sempre uma delícia te ouvir, a tua clareza, adoro. Vi que a nossa querida Luciana Ortiz também chegou aí, ó, que legal, prestigiando, adoro. É muito isso, né, Elaine? Outra questão, assim, que me vem, né, com tudo isso que você fala, e o risco da gente se transformar numa bolha coloridinha, onde... Então, por um lado, pode ser assim, o laboratório pode ser visto como mais um escritório, né? Mais uma seção, um setor da burocracia, agora tem que passar pela inovação, né? E aquilo virar não o design, né? Não o centro, o ser humano no centro, mas virar um outro departamento dentro da burocracia, né? E, por outro lado, aqui o receio da gente ser essa bolha colorida e que tudo lá é tudo fácil, tudo é moderninho, né? Como fala, modinha. Então, as coisas realmente estão acontecendo, né? As inovações e tudo, mas a instituição permanecer quadrada, né?
Então, assim, tudo é muito rígido. Se você saiu da porta para fora do laboratório, agora você tem que andar só naquela linha, fazer só do jeito que eu penso, né? Esse é o gestor, sei quem, né? A cultura, né? A gente fala de cultura, né? Então, de não ter essa... E é a nossa luta, né? De não permitir... de ter essa permissão para inovar, essa segurança, assim, para a gente pensar em inovação na instituição inteira, né? E isso é um trabalho de transformação na cultura. Então, me ocorre que agora, desde fevereiro, né, esses movimentos super importantes, essas normativas que tiveram, então, teve em fevereiro, foi a Justiça 4.0, aí veio em março a lei do governo digital, agora renova a JUDE, né? Então, toda essa política de inovação mesmo, assim, que vem, por um lado, fortalecer, ela também pode ter algum risco de burocratização, né? Então, como que você vê essa questão, assim, no sentido de confiança versus controle, poder e potência, né? Então, como você filtra isso tudo aí? Me chama a atenção de cara quando a gente começa a colocar tudo ali no mesmo balaio, a questão do governo digital, da LGPD, e aí a política de inovação de gestão e a Renova Ajude, e como as pessoas, no geral, não estão vendo, e na alta administração, inclusive, a diferença entre inovação tecnológica e inovação, termo inovação, ponto, que é o design centrado no ser humano, em fazer, construir para as pessoas. E que o conceito principal aí é a inovação. Inovação tecnológica é uma parte. E é a parte instrumental. A gente não faz sem ela. Hoje, tudo que a gente tem para fazer num mundo digitalizado, numa sociedade inteiramente conectada, a gente não faz sem a inovação tecnológica, mas também não faz só com ela. Só com a inovação tecnológica, a gente faz mais rápido, talvez, mas a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito. A gente robotiza, a gente automatiza e inovação não é isso. Então, a questão, a gente está deixando muito de lado do centrado no ser humano. Até a política toda de gestão da inovação, ela fala muito em usuário, mas como usuário final. Eu sinto falta ali de colocar os colaboradores, de colocar a força de trabalho também como destinatários da inovação, como usuários, no sentido de a primeira abordagem empática tem que ser com o juiz, com o servidor que está lá na linha de frente, que são as pessoas que vão prestar serviço lá na ponta. E é normal que a gente, mesmo profissionalizando a gestão, mesmo com as questões da nova gestão pública, de foco no usuário, de serviço público orientado para o cidadão, isso foi uma primeira parte. Mas quando você fala em inovação, você fala em mexer com todos os envolvidos. Não adianta eu, no gabinete da administração, com tudo que eu estudei sobre inovação, com toda a minha boa vontade, com toda a minha melhor das intenções, desenvolver um serviço aqui, entregar para a minha força de trabalho e dizer, olha, agora vai ser assim, entreguem lá na frente. Porque isso chega lá no usuário na ponta modificado, né? Porque se eu estou com um serviço do qual eu não participei, que eu não entendo, que eu acho que podia ser melhor se tivesse sido feito de jeito diferente, que eu não fui ouvido, esse serviço é modificado quando ele passa por mim até chegar lá na ponta para o cidadão. E isso tem impacto. Por outro lado, eu na linha de frente, eu que atendo o balcão, também sou a pessoa que tem esse contato principal com esse usuário, que é a administração, que o Poder Judiciário quer tanto conhecer e atender bem. Sou eu quem mais tem informações desse usuário final. Então, envolver, de fato, as pessoas da justiça, eu gosto de falar muito nisso, os servidores de uma justiça, as nossas pessoas, né? O nosso principal ativo, o nosso principal recurso, que são as nossas pessoas. Então, a inovação ela tem que passar pela qualidade de vida dessas pessoas, pelo engajamento, comprometimento, motivação dessas pessoas para prestar um bom serviço, e isso exige que as pessoas entendam por quê elas estão fazendo o que elas estão fazendo, e que as pessoas desenvolvam amor pelo que elas fazem, que elas desenvolvam senso de pertencimento. E isso é uma coisa que a gente constrói, isso é uma coisa que a inovação constrói. Nas empresas, isso já chegou num ponto onde as empresas não dizem o cliente tem sempre razão, né? As empresas já estão olhando, opa, veja o seu funcionário, seu primeiro foco tem que ser o seu colaborador, porque só o colaborador feliz, engajado, motivado vai atender bem o seu cliente. Então, voltando para a questão da estruturação, da política,
A gente precisa de estrutura, sim, a gente precisa de políticas, a gente precisa até de normas para empurrar a inovação, né? Para empurrar que as coisas se desenvolvam. Mas a gente não pode deixar o humano de lado. Então, a burocratização, o excesso de formalização, muitas vezes ela atropela as pessoas. Num outro sentido, inclusive, o que está acontecendo agora? Você falou no começo que as pessoas te procuram para saber sobre o laboratório. E é uma experiência muito nossa também, desde o comecinho do JuspLab, mas começou pelo que a gente chama de early adopters, né? Daqueles inovadores de alma que viu isso acontecendo e falou, epa, eu quero fazer parte disso. E vieram nos conhecer com todo esse interesse. Ao longo do tempo, à medida em que, felizmente, e é uma coisa boa, os laboratórios e o tema inovação foram ganhando reconhecimento, e os órgãos superiores foram aderindo, os tribunais foram aderindo, teve a resolução do CNJ lá em 2019, sugerindo, recomendando que os órgãos implantassem seus laboratórios de inovação, e a partir daí nós começamos a ter uma procura mais forte, ainda de muitos interessados que estavam conhecendo mais, mas também de gente que chegou para mim assim, então vai ter um laboratório de inovação aqui, eu fui nomeado gestor. Eu queria saber o que é isso, como funciona, como é que a gente faz, então, a gente está começando errado. Se as pessoas tiverem a boa vontade, contarem com os laboratórios que já têm experiência de explicar de fato o que a gente faz, para que serve, qual é a finalidade, a gente vai continuar no caminho certo. Mas eu tenho, sim, um certo receio que o laboratório vire uma plaquinha, um nome na sala colorida, onde a gente volta a fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, enchendo a sala de pessoas das áreas agora e dizendo, olha, o processo é representativo. O processo, de fato, é representativo, as pessoas estão sendo estimuladas a falar, elas estão acreditando que o gestor que está na sala, que o desembargador, que o juiz, que o presidente do tribunal, que a autoridade externa, elas querem ouvir o que as pessoas têm a dizer? Nós estamos vencendo essa barreira da timidez e do receio? Nós estamos deixando claro que horizontalidade e hierarquia não são mutuamente excludentes? Que essa é uma questão que eu ouço, mas a hierarquia não é para ter no laboratório, mas sabe como é? A questão não é essa, nós sabemos quem toma as decisões, o laboratório não quer trazer para si o tomar as decisões, mas é um espaço onde as pessoas têm que ser livres para contribuir com as suas ideias. E muitas vezes a gente vê que o gestor, o auto-administrador, o dono do negócio, vai lá ávido por um espaço onde ele possa ouvir as pessoas. Porque, às vezes, para o chefe também isso é um problema. Ele vê que as ideias não chegam até ele, as pessoas não se manifestam, mas ele não sabe como estimular isso. E o laboratório, muitas vezes, é esse espaço onde as pessoas vão poder expor o seu conhecimento, a sua experiência, até para dizer, doutor fulano, eu trabalho com isso, eu estou fazendo isso há anos lá, na linha de frente, na área tal, no balcão da vara tal, e, na verdade, não funciona bem assim, o processo foi desenhado assim, mas, na prática, um caminho é totalmente diferente. E que ele entenda que, quando ele fala isso, ele não está passando por cima de ninguém, nem desrespeitando ninguém. Ele está presenteando a administração com esse saber, com esse conhecimento. E quando a administração se propõe a criar um espaço chamado laboratório de inovação, um espaço de teste, de experimentação, o principal é isso, é ouvir de fato, é saber tudo que a gente precisa saber a respeito daquela questão, e não partir direto resolvendo as questões com base naquilo que a gente acha que sabe. Porque a gente tem a tendência do nosso cérebro, a gente acha que aquilo que a gente está vendo é tudo que existe. E, às vezes, no laboratório, o nosso principal trabalho, que leva 1 ou 2 sessões, é desconstruir aquela ideia que eu tenho de um problema e fazer as pessoas verem o problema do ponto de vista do outro, fazer a empatia, o processo de empatia que nós não fazemos porque nós somos os caras legais. A empatia, eu falo para as pessoas, isso é ciência. Isso é técnica. O processo empático significa que eu vou ter melhores subsídios para tomar uma decisão robusta, construir um projeto robusto que gere engajamento e que não seja uma lei que não pega, A jabuticaba só tem no Brasil, Aqui a gente tem a lei que não pega. Por que será? Por que agora a gente está falando do Law by Design, Já está levando para os bancos das faculdades essa ideia de como construir o nosso arcabouço legislativo com base em que realmente as pessoas precisam de solução. E o laboratório muitas vezes chega isso, eu tenho um projeto, e a gente poderia dizer, não, isso aqui não é para o laboratório, porque o laboratório não implanta projeto, o laboratório analisa problemas para gerar soluções, mas a gente tenta fazer o nosso papel de desconstruir aquilo e fazer as pessoas verem que atrás daquela, por isso que eu uso muito essa imagem,
nas minhas apresentações, mas que a gente está vendo a ponta do iceberg, né? Quando a gente começa a submergir, olhar, mas tem muita coisa ali que a gente precisa analisar antes de dizer que a gente resolveu um problema. Senão a gente tem os mesmos problemas sempre voltando, administração após administração. Como a gente tem lidado agora com isso no laboratório, a gente já tem alguns casos onde problemas que já foram buscadas soluções diferentes 5 ou 6 vezes, agora, com a metodologia, com a abordagem, com o espírito do laboratório, finalmente nós prosseguimos para soluções efetivas que estão gerando resultado. Bem, é isso mesmo, né? E a gente vê muito a folha, né? A folha da árvore, não sabe o que está lá na raiz, está escondido ali no tronco. E é isso, acho que a gente tem que parar de fazer as pessoas quererem as nossas soluções e fazer soluções que as pessoas desejem, né, precisem, enfim. E a legislação, vamos pensar nisso, né, que ela vem para fortalecer o movimento e também é uma preocupação de muita gente que está aqui, tenho certeza, porque a gente sempre se pergunta isso e sempre ouve isso. Tamura está aqui para confirmar. Mas como que eu passo para a próxima gestão? Como que a gente convence as próximas gestões, né, do que a gente está do que a gente está fazendo agora, né? Então é isso aí. Olha com quem ele está lá. Estou vendo. Não valeu. E é isso. Eu gostaria que vocês participassem, fizessem perguntas. Vamos aproveitar aqui a expertise da nossa prof. Enquanto você vê as perguntas aí, deixa eu falar só uma coisinha que me chamou a atenção de modo positivo. Eu acabei trazendo primeiro um lado preocupante dessa questão da política nacional de gestão e acaba talvez deixando de lado o fato de que é importante, é necessário que, se for bem feito, tenha um potencial de contribuição enorme. E uma coisa legal que tem lá, que eu achei, a gente vai vendo a portaria, comitê gestor, organização, tudo padrãozinho ali, mas aí eu vejo... De cada região precisa ter um juiz e um servidor com experiência em processos de inovação. Isso é o que eu achei de mais positivo, de mais produtivo. Pode indicar alguém, pode nomear lá na alta administração, mas é um juiz e um servidor com experiência em inovação. Então, já, assim, é uma certa proteção, né? A inovação e ao fazer bem feito e ao fazer de verdade. É verdade. Aí, professor André, o que você fala para a gente? Está mudo? Quem fez tudo está na sala, né? Vocês não vão me chamar aqui para teorizar. Está aqui comigo, está aqui atrás. Aqui. Olha só, né? Quem pode, pode. Morram de inveja, é minha. Não, é nossa, é nossa. Gostei da foto. Bom, vai, mas é mais minha. Parabéns pelo evento. Eu tive que pôr um aparelho hoje, eu estou com a boca bastante machucada, mas estou aqui acompanhando, porque a Elaine, ela realmente é muito experiente e ela tem essa capacidade, essa habilidade, né, de lidar, porque cada gestão ela vai tendo um perfil, e a Elaine, eu acho que ela tem uma experiência muito rica realmente para passar para nós, de como fazer essas transições entre gestões. Acho que já é a terceira, né, Elaine, que você acompanha, né? Eu acho que seria interessante você abordar um pouquinho isso, né? Como você trabalhar e mostrar para as novas lideranças o potencial do laboratório. Eu adorei, André, a foto de fundo, eu uso muito essa foto que você me mandou, viu? Obrigada aí pela homenagem. Deixa eu aproveitar só a pergunta da Luciana. Tudo bem, Luciana? Eu queria também que você falasse, Elaine, que a gente está tentando implementar um pouquinho de métrica no link. E que você compartilhasse com a gente, se possível, como que vocês têm feito isso no JustLab, que eu acredito que seja uma preocupação de todos os nossos colegas aí que estão nos laboratórios, para mostrar para os diretores do foro, presidentes de tribunais, que está realmente dando certo, né? Então, como que vocês fazem isso? Se você puder compartilhar com a gente.
Felizmente, a gente já tinha esse hábito de registrar tudo que a gente faz. E isso foi uma coisa que o André e a Gabriela trouxeram para a gente no começo, nas nossas primeiras capacitações. Registrem, pensem em métricas, para justamente, pensando nessa questão da mudança da gestão. Uma hora vocês vão ser cobrados, vão prestar alguma prestação de contas e precisam apresentar resultados. E nós vimos isso de maneira muito forte quando mudou a gestão aqui, no começo do ano passado, fevereiro para março de 2020, logo antes da pandemia. A doutora Luciana fala que é a minha terceira gestão no laboratório, mas eu considero a gestão do doutor Paulo e a da doutora Luciana quase como se fosse uma só. Nós tivemos uma grande continuidade. Foi a época em que a inovação veio, ela é orgânica da instituição, mas ela começou na diretoria do foro, ela começou na administração, embora não tenha começado estruturada, institucionalizada. Então, nós tínhamos o apoio total de gente que entendia e que era apaixonado pelo assunto. Quando mudou a gestão, nós começamos a sofrer uma forte cobrança da presidência do tribunal e da diretoria do foro sobre a alocação de pessoas, a alocação de recursos, o custo do laboratório. Por quê? Porque eles chegaram numa situação, além de ser pessoas que tinham participado uma coisinha aqui ou outra ali no laboratório, mas não conhecem bem a metodologia, não conhecem bem a finalidade, o objetivo, o potencial de contribuição do laboratório para a administração. E chegaram num tempo de uma cobrança extrema por servidores, principalmente, por servidores, por funções, e cobrança das varas. A gente, judiciário, tem muito essa visão. Nosso core é a área fim, nós precisamos de servidores nas varas, as varas são mais importantes. Então, a gente não faz mapeamento de competência, a gente não vê se a pessoa tem perfil ou não. Precisa na vara, o juiz que é servidor, vamos colocar lá. Porque a gente tem muito essa visão de que é o nosso core business, né? O nosso negócio é a prestação jurisdicional, precisa de pessoas lá na ponta. Sendo que, sem uma área meio igualmente robusta, competente, capacitada, você não consegue dar tranquilidade para as pessoas que estão lá atendendo mesmo no usuário final, nos processos finalistas, com que elas possam trabalhar com segurança, com recursos suficientes, com toda uma estrutura funcionando. Então, algumas atividades são mais complexas, mais direcionadas, mas todas são igualmente importantes e necessárias. Mas, enfim, existe essa visão e nós vieram com essa cobrança, por exemplo. Eu sou uma servidora que trabalhava em vara previdenciária, que são o maior número de processos, né? São as varas mais demandadas aqui em São Paulo. Nós especializamos bastante, já temos 10 varas especializadas em assunto previdenciário. Eu saí de uma delas para trabalhar na administração, para trabalhar no laboratório, porque eu acredito justamente porque eu acredito na importância da boa gestão, da boa administração, para que todos os processos da administração funcionem até o final, até o usuário jurisdicionado. Por conta disso, eu gastei bastante tempo fazendo muitos relatórios, levantando e organizando tudo que a gente tinha, e eu me dei conta que a gente registrava, mas estava num processo de aprender como fazer, até porque nós somos os primeiros, né? Então, a gente pelo menos sempre teve o cuidado de abrir um SEI para as oficinas, que é o nosso sistema de processo administrativo virtual, não sei qual que vocês usam aí, se é o SEI, se é o SIGA, tem vários, mas nós temos o SEI no administrativo, então nós criamos um SEI para cada oficina, registramos. Ali eu lembro que a gente tirava foto dos post-its, e o Luiz, inclusive, depois ficava lá, o Luiz e a equipe dele, que são da biblioteca, que são apoio do laboratório também, copiando ali dos post-its o teor para as pessoas conseguirem ver, né, no registro ali, visual, na imagem ou no PDF, porque eram post-its de verdade, né, naqueles bons tempos em que a gente se reunia no laboratório, escrevia. Hoje a gente faz no Miro, amplia e coloca no PDF, está mais fácil. Mas, enfim, esse trabalho de registrar. Mas essa cobrança dessa nova gestão trouxe a importância disso. Doutor Caio bateu muito nessa tecla, de mostrar da administração, nós precisamos mostrar por que a gente existe, para que a gente serve, e aí eles decidem se a gente continua existindo ou se somos desnecessários, vamos fechar o laboratório e alocar a Elaine, por exemplo, em outro lugar, porque nem isso a administração tinha essa noção de que o laboratório, é estruturado, existe a estrutura do laboratório de inovação, até precisava de mais gente para cuidar da rotina administrativa, mas eu sou a única pessoa exclusivamente dedicada ao laboratório. E foi interessante mostrar para a administração que tem muita gente trabalhando ali, muita gente dedicada, mas de forma voluntária, que faz o seu trabalho nas suas áreas, mas contribui
nas oficinas, na documentação, nas pesquisas, porque acredita no trabalho do laboratório. E também serviu para a gente mostrar de uma forma muito compacta ali, a gente mostrar primeiro para nós mesmos, para poder mostrar para eles, e olhar tudo que a gente tinha feito desde o começo, a quantidade de entregas. E aí fica essa questão de como a gente mede, como a gente apresenta os resultados. Eu ainda não cheguei a uma métrica quantitativa que atendesse. Eu até tenho lá nos indicadores de desempenho quantas pessoas já passaram pelo laboratório, número de projetos, número de protótipos que foram convertidos em projetos implantados, até é uma métrica importante, quantidade de juízes, de servidores que já foi exposto, já participou de algum evento de inovação, quantidade de eventos e oficinas que a gente fez, enfim. Mas a grande métrica também tem que ser qualitativa. É o que nós fizemos de bom, o que nós entregamos e que impacto isso teve na melhoria da vida das pessoas. E isso a gente está devendo um pouco ainda, mas em alguns projetos a gente já tem. Como que isso melhorou a vida das pessoas dentro e fora da instituição? Quando a gente pensa em métricas para os laboratórios, tem que pensar nisso, no qualitativo, mais do que número para mostrar. Enfim, finalizando, recuperamos o interesse e a credibilidade da nova gestão, de modo que hoje nós somos demandados mais do que nunca pela administração, tanto da primeira instância quanto do tribunal, tanto que antes nós tínhamos feito todo um portfólio de assuntos, de temas de inovação prementes na Justiça Federal, para que o laboratório não ficasse sem trabalho. E hoje a gente mal consegue mexer lá de vez em quando, porque as demandas vêm da alta administração mesmo. São os grandes assuntos, tanto da área administrativa quanto da área jurisdicional mesmo, que estão vindo para serem trabalhados no laboratório. Responde a pergunta? Mais perguntas aí, nossos laboratoristas, os neófitos, os mais antigos, curiosidades da plateia, WeGovers, aqui. Tem a Palmira aqui perguntando: oi, Elaine, muito bom ouvir suas colocações. Eu queria saber como o laboratório faz a gestão do conhecimento. Palmira, bom te ver por aqui. A Palmira eu tenho visto ela acompanhando bastante os nossos eventos, desde o aniversário do Juspilab, daquele evento nacional que nós fizemos, né? E, gente, eu adoro ver gente sendo seduzida, sendo conquistada por esse mundo da inovação, me deixa muito feliz. Como que nós fazemos? O laboratório, eu comecei a falar lá atrás que ele virou uma seção, eu sou a única pessoa exclusivamente dedicada ao laboratório, mas nós estruturamos também, desenvolvemos no laboratório uma estrutura maior para tratar da difusão da inovação, para ser o ecossistema da inovação na Justiça Federal de São Paulo, que é o SIM, a Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação. A Gisele Fessori, que a maioria de vocês conhece bastante, é a diretora dessa subsecretaria, que juntou ali a área de comunicação social da instituição, a área de capacitação de servidores, formação e capacitação de servidores, que geralmente em todos os órgãos fica ligada à área de gestão de pessoas, nós trouxemos para a área da inovação, como áreas justamente mais afetas, mais propícias para disseminar a cultura de inovação, ambiente de inovação, fazer gerenciamento para chegar na cultura institucional que nós queremos. E também, nesse bolo, veio a biblioteca, como justamente as pessoas capacitadas para atuar, para promover a gestão do conhecimento, embora a escola também tenha uma área dedicada a isso, mas quando a gente pensa em bibliotecária, a gente pensa primeiro em biblioteca, em administrar os livros, mas eles também têm essa formação. Na formação deles, eles têm esse preparo da gestão do conhecimento. Então, eles são grandes apoiadores do laboratório nesse processo. Nós temos uma equipe de documentação para fazer o registro do que acontece nas oficinas, fazer as memórias, anexar todos os documentos no processo C, deixar uma coisa organizada onde as pessoas visualizam tudo o que aconteceu. Nós tínhamos isso no 6 e documentado, a gente até consegue exportar em PDF, está cada documento ali. Mas o doutor Caio, que é o coordenador da inovação desde o ano passado, ele trouxe uma outra ideia. E se a gente documentar tudo isso num documento único para cada oficina? Um documento de consolidação, de registro de tudo que a gente fez, desde o levantamento do problema até o que foi entregue para o demandante.
como protótipo do laboratório. E nós temos trabalhado nessa base, nós temos feito documentos bem robustos para cada trabalho, para cada oficina de construção de soluções colaborativas que a gente faz no laboratório, onde se coloca tudo que foi produzido, todas as discussões, fotos, imagens, e também anexa ali toda a documentação que foi examinada, resultado de pesquisas, relatórios, e fica documentada. Inclusive, nós estamos agora pensando num projeto de publicação desse material como cadernos de protótipos do laboratório. Nós estamos pensando ainda num nome para isso, mas algo assim, os cadernos com as produções do laboratório, caso a caso, e disponibilizar isso em alguma área nossa, onde as pessoas possam consultar e ter acesso a todo esse material que a gente... São 3 a 4 anos aí de trabalho, né? A gente tem já um material bastante rico para apresentar de resultado mesmo para a administração, de melhoria para o Poder Judiciário, em geral, de fato, tanto na área administrativa como na área judicial em si. O Hébio, ele chegou um pouco atrasado, ele fala da regulamentação, da inovação do CNJ, então foi a segunda pergunta, né, que a gente tratou, mas ele pergunta, né, sobre como você vê essa obrigatoriedade de cada órgão, né, ter o seu laboratório, que tem, né, na Renova Jude, deu 60 dias para que todos os órgãos, todos os tribunais implantem seus laboratórios. Então, e aí? Essa questão dos 60 dias, eu entendo a visão de chegar a essa conclusão, porque parece que se não colocar um prazo, não sai, né? Se não tem uma data final, a gente não começa a fazer. Mas eu tenho medo que isso engesse, burocratize, que não dê tempo de escolher as pessoas certas, de capacitar as pessoas. Nós começamos, eu digo pela nossa experiência, porque nós começamos achando que dava. A doutora Luciana, o doutor Paulo era o diretor do foro à época, em 2016, e fez a portaria de instituição, criando o JustLab e dando esse prazo para fazer a instalação física, as instalações físicas em 60 dias. Nem a parte de estrutura física conseguiu sair do papel nesse prazo, porque eles só foram ter a noção da dificuldade da coisa quando começaram a fazer, quando tentaram tirar do papel. Hoje até é mais fácil, a gente tem várias estruturas físicas de laboratórios para se inspirar, mas nós éramos o primeiro. E demonstrar e mostrar para a nossa engenharia, para a nossa infraestrutura, o que era o projeto, o que a gente precisava. Foi muito vai e vem, muito, até entenderem o que a gente precisava e até ter uma colaboração externa que ajudou a resolver, que foi uma arquiteta, que é a esposa de juiz federal, graduada em Direito também, então foi a pessoa que conseguiu traduzir, mostrar para eles o que esse espaço precisava ter, qual era a função, o que ele precisava permitir em termos de função. Hoje essa parte é mais fácil, mas eu vejo as pessoas, por exemplo, criando laboratórios e achando que não precisa ter pessoas capacitadas para operar. E muitas vezes quem vem é aquele inovador de primeiro momento, oba, eu quero fazer. Mas a gente não faz sozinho, precisa de uma equipe capacitada para trocar os projetos. Não dá para começar com um só. Mesmo no nosso laboratório demorou para ter o primeiro projeto também por isso, até conseguir capacitar as pessoas. O primeiro projeto oficial do laboratório começou mesmo em 2017, junto com a inauguração, começou o projeto do Rede PJE, que hoje é o chamado Programa EVAR, um grande projeto, mas que começou grande, teve que voltar para o laboratório algumas vezes, iterar algumas vezes, passou por muita resistência, e que ele saiu, de fato, menorzinho, assim, era uma coisa para implantar em toda a seção judiciária, todo o estado de São Paulo. O que nós descobrimos no laboratório? Que ia funcionar melhor se fosse por adesão em projeto piloto numa subseção menor. Foi assim que ele saiu, foi assim que ele foi implantado, com pessoas que queriam fazer, que estavam dispostas a tentar essa mudança. Olha, 2017, está funcionando, foi implantado, de fato, piloto em janeiro de 2020. Então, só retomando aquela questão, né? O laboratório não é fábrica de soluções, o laboratório não vai necessariamente fazer mais rápido, ele vai fazer melhor e vai fazer uma vez só. Dali para frente é sempre melhoria, mas a gente vai fazer ali o que as pessoas querem e precisam, o que vai funcionar. Eu tenho pensado muito nessa questão do ágil, a gente tem estudado bastante isso, tem vindo, vamos fazer com metodologia ágil. Ok, elas contribuem muito, mas as pessoas têm visto, e eu tenho receio que isso aconteça na alta administração também, que ágil é rápido.
E a tradução não é essa, né? Ágil não quer dizer rápido, ágil quer dizer flexível, ágil quer dizer feito junto com a área de negócio, desenvolvido junto com o cliente desde o começo e que possa ser facilmente adaptado, facilmente pivotado, que possa mudar de rumo ao longo do projeto à medida que a realidade muda. E hoje a nossa realidade muda muito rápido. Mas um processo de construção de solução no laboratório, não necessariamente ele vai ser rápido. Eu até estava me perguntando isso nos outros dias, de onde que a gente tirou, por que está essa visão que a gente vai fazer 3 sessões no laboratório e depois um pitch e o problema está resolvido? Depende do tamanho da encrenca, e a gente só vai saber quando a gente fizer a imersão no problema. Só aí, de fato, a gente vai entender quanto mais a gente vai ter uma estimativa de quanto tempo a gente vai levar para desenvolver uma boa solução. Então, às vezes, a gente olha e acha que é rápido, acha que é simples. Quando a gente chega mais perto e vê lá o desenho das páginas, a gente acha que é um quadro. A gente chega, olha mais de perto e vê lá os desenhinhos das pecinhas do quebra-cabeça, e aí tudo desmonta e você fala, uepa, isso não é simples assim. Então, eu acho que isso eu espero que quem está envolvido com a política de gestão da inovação no Poder Judiciário, que o comitê gestor dessa política tenha pessoas com essa visão de que o processo de inovação, ele não é uma caixinha mágica, não vai entrar um problema aqui, sai uma solução inovadora do outro lado. A ideia é até que entre e saia, mas a gente tem que olhar para o processo. A gente tem que entender como ele funciona, os recursos que a gente precisa, a liberdade e autonomia que nós, os técnicos dos laboratórios, que nós, os facilitadores formados e capacitados, nós possamos ter liberdade e autonomia para conduzir os processos dentro do que a gente achar necessário fazer, sem atropelo, sem compactar, sem transformar em pocket show. Que não sei se acontece aí com vocês, mas acontece de vez em quando em outros órgãos, onde eu vou assim, achei tudo lindo, gostei da sua explanação, design thinking é maravilhoso, mas não dá para fazer mais rápido, demora muito. Gente, a gente está lidando com as questões há anos, chegam questões que estão aí há anos, que a presidência do tribunal já tentou resolver, que a corregedoria já tentou resolver. Nós lidamos recentemente com um problema que tinha sido normatizado de novo, há um ano atrás, em janeiro de 2020. E veio esse ano para o laboratório com as pessoas mais tensas do que nunca, mais descontentes do que nunca, e brigando entre si mais do que nunca. E isso nem mostra o meu ponto, porque foi um caso em que em duas sessões nós entregamos, mas porque o laboratório não desenvolveu um protótipo para resolver isso. Foram sessões apenas de imersão no problema, de ouvir as pessoas e quais as ideias que elas acham que seriam melhores, que seriam possíveis, para que a corregedoria pudesse ouvir todo mundo, as pessoas pudessem se ouvir e entender o problema do outro, e nós entregamos isso como subsídio para a corregedoria. Para a imensa felicidade da corregedora, que agradeceu e olhou e falou, olha, agora eu sei por onde abordar. Eu sei que eu não vou agradar 100% a todo mundo, mas eu sei, aí agora eu estou vendo claramente que caminho seguir para resolver da melhor maneira para todo mundo. Mas para isso a gente precisa ter a liberdade de usar as técnicas que nós facilitadores aprendemos. Nós precisamos ter que colocar em prática, e nós temos ali o dono do negócio, nós temos a hierarquia, temos o chefe, mas a gente precisa, às vezes, se colocar mais e entender que a gente precisa usar o laboratório, a gente sempre sai falando, mas que legal, pelo menos as pessoas têm agora algo que elas não tinham antes, o laboratório é esse espaço onde as pessoas se encontram para conversar e colaborar, pelo menos isso, ok, isso é um grande caminho andado, mas daí para frente a gente ainda pode melhorar tanto, se a gente realmente aplicar as técnicas que a gente conhece, fazer as pessoas participarem daquilo que é lúdico, daquilo que às vezes a pessoa olha e fala assim, mas você quer fazer essa dinâmica com o desembargador fulano de tal? Você tem certeza? E aí a gente descobre que quando a gente insistiu e fez, a pessoa adorou, amou, conseguiu se sentir à vontade para interagir, porque às vezes a gente acha que é só o servidor ou a pessoa da ponta que é tímida em relação ao gestor. O gestor também, muitas vezes, ele não é tímido, não sabe como se comunicar com as pessoas. O fato de estar num alto cargo não quer dizer que ele tem esse perfil comunicativo, que saiba se expressar bem, e às vezes contribuir para que ele mesmo se sinta mais à vontade e mais integrado, que ele se sinta parte do grupo, isso leva o processo para um outro nível e leva a nossa capacidade de entrega para um outro nível também. Com certeza, é muito bom, né? A gente já teve experiência também de trazer autoridades externas também, e no link físico a gente tem o estacionamento de crachás, né? Que já está famoso, e é isso, todo mundo deixa a gravata, deixa o crachá, deixa o ego, a pessoa se entrega, e essas pessoas que eram tão quadradinhas, assim, no fim,
Nossa, adorei, não sabia que eu podia resolver um problema desta forma, porque a gente dá risada, a gente se diverte, mas é extremamente sério e é metódico, né? O trabalho no laboratório, ele é metódico. E como você falou, né? As pessoas têm, às vezes, uma ideia errada, que você só está indo lá comer chocolate e dar risada e se encontrar. Ah, é brainstorming, né? Tá. Não é só, né? Não é só a conversa, é tanta coisa por trás. E por que que demora? Porque a gente nunca vai pelo caminho mais rápido. Por isso que o ágil, né? O ágil não é o sinônimo de rapidez. A gente vai pelo que tem mais valor, né? Para aquele utilizador, né? Para o usuário final daquela proposta que a gente está fazendo. Então, por isso que demora, por isso que ele parece que é burocrático até, né? Porque ficam, mas por que isso vão demorar 1 mês? Vocês vão demorar 2 meses para resolver, mas eu já sei a solução. Sim, tem aquela solução que já foi tentada e não rolou, né? É isso aí. E deixa eu ver, tem mais perguntas aqui, ó. A gente já está se encaminhando para o final aqui, mas tem bastante dúvidas ainda. Tá, vamos voltar lá. Queria saber, gostaria de dicas e insight, ó, Diego Lopes, mais um iniciado, ó, que bom. Ele quer saber, né, para abrir o laboratório no âmbito da Marinha do Brasil, com esses pilares de hierarquia e disciplina, cheios de desafios. Então, é disso que a gente está falando, Diego. Estamos juntos, porque no judiciário também, ó, dá para potencializar essa hierarquia aí. E como vencer resistências internas e a diversidade de mais de 400 organizações da Marinha. A gente também está aprendendo isso, mas, ó, antes da Elaine responder, eu quero dizer, seja muito bem-vindo, manda teu contato que a gente vai integrar você aí nos grupos para a gente interagir, aprender e ensinar junto. Como vencer as resistências pode ter 1000 respostas, né? Eu acho que eu só cheguei na minha real mesmo, bem recentemente, acho que mais ao longo desse ano. E eu acho que o segredo é a empatia. É entender os resistentes e por que eles são assim. Porque não adianta a gente se colocar atrás de escudos também e dizer fulano é um chato. Ser total, não participa. A gestão do judiciário é péssima, é difícil, é engessada. Tudo isso tem uma história por trás. As pessoas não fizeram isso, não construíram as normas assim, porque elas são malvadonas, né? Tem 2 questões ainda. Tem 2 questões grandes aí. Uma é que, não sei como é que é na Marinha, mas no Poder Judiciário, em boa parte do setor público, nós não temos a preocupação, não tivemos ao longo do tempo, preocupação em formar gestores. Né? Nós colocamos graduados em direito em todas as áreas. Né? O nosso core é prestação jurisdicional, a gente tem que saber de direito. E a gente acha que o que eu preciso saber de gestão é direito administrativo. Gestão não é isso. O doutor, o professor, que eu sou muito fã, Vladimir Passos de Freitas, que já foi presidente aí do TRF da 4ª Região, e ele fala isso. O Poder Judiciário precisa pensar que nós precisamos ser administradores. Nós precisamos ter pessoas formadas, vocacionadas para a gestão pública. Só assim a gente vai progredir como organização. Isso é importante também. Desculpa, eu perdi um pouco, fui navegar aí pela gestão, que é meu DNA, e fugi um pouco da questão dele. Mas eu acho que é isso, ter essa visão de que precisa ter pessoas com formação em gestão e vencer as resistências, olhar porque as pessoas são como elas são, né? Primeiro por essa falta talvez de formação em gestão, e porque as pessoas fizeram o que elas conseguiram fazer no começo, elas têm toda uma cultura, e elas estão fazendo a mesma coisa na justiça, do mesmo jeito, às vezes há 20, 25, 30 anos, e ouvindo que sempre foi assim, ouvindo que não dá para mudar, ouvindo que, quando está mas você não é pago para pensar, você é pago para fazer o que eu mando, e quando ela chega na posição de mando, é isso que ela sabe fazer. Então, respondendo, a melhor forma de vencer a resistência é se colocando no lugar do outro e tentando entender por que ele pensa assim. Aí a gente consegue começar a pensar em ideias para seduzi-lo e para fazer ele mudar. Os resistentes, às vezes, nos mostram muitas respostas, né? A gente acha que, bem você falou, não é porque, não vamos pôr o escudo, porque às vezes ele vai fazer a gente enxergar o que não está funcionando para melhorar. E o melhor modo de vencê-las é mostrar o valor da inovação, né? Tem mais aqui perguntas, como capacitar, daí já fizeram aqui o Márcio Feitosa, nosso super amigo, parceiro aqui também, já fez um jabá do IGOV, mas é verdade, o IGOV nos ajudou muito. Não foi combinado, não foi combinado. Construímos o laboratório com muita fundamentação nos princípios lá, nas lições do IGOV.
E deixa eu ver o que mais. Tá, então essa é a resposta da Adriana, né? O Márcio já deu. Diz aí, André. Muito legal, várias pessoas reunidas falando sobre isso, né? Acho que já está sacramentado esse trabalho pioneiro em São Paulo, né? Pus algumas fotinhos aí nos fundos, estava a Elaine, a turma toda, a Gisele, né? A gente vê esse movimento em outras esferas de poderes, e assim como uma pequena celebração, o que vocês fizeram no Poder Judiciário foi milagroso, né? A curva de aprendizado foi gigantesca, a ponto de isso estar decretado. E aí a atenção que a Márcia chamou é essa, né? Não pode ser uma obrigação. Imagina, todo mundo tem que fazer tatuagem agora, é obrigatório. Mas eu não gosto, não combina essa tatuagem aqui comigo ainda. Fiquem atentos a isso, e vocês têm uma matéria que é única, apesar das regiões diferentes. Se São Paulo tem, por que você vai fazer a mesma coisa de novo, né? Assim, 100% igual, né? Use alguns princípios, mas não deixe de ter a sua própria autenticidade, né? Um laboratório tem 1000 possibilidades. O que acontece em São Paulo não necessariamente tem que acontecer igualzinho em outro lugar. Você usa aquilo, sobe Tá no bem ombro do baixo, André. gigante. Tá baixo? Estava Desculpa. baixinho e agora sumiu quase. Repete a Sumiu? última Deixa eu ver frase. aqui. Não necessariamente você tem que repetir igual, né? Tente subir no ombro do gigante, mas tenha também a audácia de passar por baixo das pernas dele, né? Em alguns momentos. Acho que tem que ter orgulho do que vocês estão fazendo, e não confundir algumas coisas que são da inovação, principalmente nessa parte de métricas, né? As métricas do judiciário são da justiça, não são da inovação. E saber, em algum momento, separar isso é fundamental. Você não vai conseguir nunca medir a velocidade da internet se a internet não estiver instalada. Então, esse esforço que vocês têm feito é ainda para instalar a internet, não medir se ela está rápida ou lenta, né? Mas é muito legal ver, né? E é divertido, é produtivo, e dia 30 vai ter um evento legal. Não sei se pode fazer o jabá, convida o pessoal para assistir mais exemplos de inovação que nascem nesses ambientes. A Justiça Federal do Paraná, Justiça Federal do Paraná, Justiça Federal de São Paulo, outros colegas aqui, estamos participando do Hub Jus 2021, tem a formatura agora, dia 30, na sexta-feira. André, pode passar o link aí para a formatura, vai ter muita ideia bacana, muita solução super interessante, focada no judiciário. Certeza que quem assistir vai curtir. Há uns anos atrás, a Elaine e a turma foram corajosos de participar dessa maluquice, né? E aí isso hoje é quase que um padrão, né? Todo mundo participa de algo, nem só com a gente, com outros, né? E agora a gente está rodando isso, e eu brinquei com alguns, daqui 4 anos, talvez o que a gente esteja fazendo aqui hoje também esteja mais forte, num padrão mais claro, né? Porque a gente ainda segue nessa dúvida, né? A xícara está mais vazia do que cheia. Mas aí estão todos convidados. É aberto, gratuito, e só acessar esse link do YouTube aí, com coisas legais para assistir na sexta-feira. Muito bem, obrigada, André. Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Eu disse aqui também para vê-lo, né? Cadê? Também quero saber, cadê o Luiz? Vou reclamar. Como assim ele não está aqui? Onde está Luiz, né? Vamos mandar umas mensagens aí. Aquela curadoria que vocês têm aí, né? Que acho que é ele que fica um pouco mais responsável, é um negócio maravilhoso, né? Cheguei hoje, acesse esse link e morra no bom sentido, né? Viva ali, né? Por uma semana. Você já vai ficar atualizado na hora, assim, né? Então é muito legal. Isso é uma entrega, isso é um resultado. Documentado, não é uma disrupção, mas é necessário, né? E aí, quando isso se acumula ao longo do tempo, é que você vê, caramba, que negócio legal, né? Um repositório ali atual. As pessoas demoraram para entender como assim a biblioteca faz parte da inovação.
Aí, quando elas olham os produtos que eles estão entregando, tem tudo a ver com inovação. Elaine, tem uma pergunta aqui da Renata Martins, falando, design sprint, né? Não conheço muito, ela já fala que não conhece, mas poderia ser mais rápido e eficaz que o design thinking, ou depende de cada caso? De fato, é mais rápido, de certo modo, mas requer mais dedicação também. Mas o design sprint, ele requer problemas mais claros, mais bem estabelecidos. Às vezes, você pode até começar com uma imersão de design thinking e achar, poxa, isso aqui valeria um design sprint, porque agora está tudo muito claro o que eu tenho que fazer. Então, mas o design sprint já é uma fase de projeto, já não é mais protótipo, praticamente é uma fase de projeto, mas ele tem essa questão de requerer a imersão das pessoas por uma semana inteira, o dia inteiro, que as pessoas saiam da sua atividade e se dediquem estritamente àquele trabalho durante uma semana, de segunda a sexta, de 6 a 8 horas por dia. É por isso que chama sprint. Em outras empresas onde as pessoas trabalham só com projetos, as pessoas estão alocadas naquele projeto, não o especialista, o definidor que vai ser ouvido de vez em quando, mas as pessoas que vão participar o tempo todo do design sprint, elas são alocadas ali pela empresa e tudo bem. Na nossa realidade do Poder Judiciário, hoje isso é muito difícil. Ainda não vi uma oportunidade, já tivemos aí algumas ideias, mas não rolou, ainda não vi uma oportunidade de rolar um design sprint na Justiça Federal. A gente já tentou, né, Elaine, fazer um comunitário, por enquanto ainda não Márcia fez curso comigo, fez capacitação comigo de design sprint, lembrei. Lembrou. E viva o LDJ, que também é bom, hein? Papo para outro dia. Deixa eu ver, tem a Gisele Barreiros, quer saber como que faz para se preparar para participar de um laboratório. Fala, Elaine. Capacitação. Procure ver se o seu órgão vai instituir um laboratório e vai promover a capacitação. E aí fica a dica para os órgãos também da parte, já que a política de gestão de inovação e Renova Ajude está determinando que os órgãos tenham um laboratório, já que vamos ter que fazer, façamos bem feito, que as instituições comuniquem isso, comuniquem a política de inovação, comuniquem a existência do Renova Ajude, façam matérias sobre inovação, sobre outros laboratórios, vão difundindo isso e vocês vão atrair os inovadores de almas, early adopters. Funcionou assim, foi assim que eu fui tirada lá da vara e vim parar no JustLab, porque eu fui assistir uma palestra sobre inovação lá no tribunal e acabei participando de outras etapas, voltei para a vara, fiquei 1 ano e fui lá para a inovação. Então, prospectem, vocês que estão aqui, que vão levar isso para os seus órgãos, prospectem as pessoas interessadas, façam um mapeamento de perfil, veja quem tem jeito para lidar com isso, mais do que indicar alguém de confiança, tirar de outro cargo e colocar ali porque precisa ter alguém, prospectem as pessoas interessadas, que tenham esse espírito, tenham esse perfil de contribuir, de ser voluntário, e capacitação, capacitação, capacitação. Inovação não é criar algo novo, não é que legal, é só chegar lá e ter criatividade, ter ideia, é ciência, é método, tem processo e precisa de capacitação. E por falar em capacitação, estou me lembrando agora que o IGOV está ofertando esse curso de criação de laboratórios, que foi fundamental para a gente, né? Que eu falei que eu construí durante o curso, a gente foi construindo o laboratório. Está gratuito por um tempo aqui. O Márcio já até passou. É esse link, André? Está certo ali? EAD, Laboratório de Inovação, ele é um curso que... O Márcio passou um documento que a gente ajudou a traduzir de competências para inovar. E esse curso ele é específico para laboratórios, que também tem algum material de competências dentro dele, mas esse curso é bom que é EAD, você faz sem tutoria no seu tempo, tem muitas referências. A do último ano da pandemia, porque o curso foi feito de 2018 para 2019, né? Mas a estrutura central que hoje a gente vê nos laboratórios e que também foi usado para montar alguns, está aí nesse curso. E aí pode usar. Aí a gente vai abrir até 31 de dezembro, ele vai estar gratuito, né? E depois vamos ver o que a gente faz com ele. Então, isso foi bem bacana, porque para ver como essa velocidade, a Elaine falou dos 60 dias, né, que é meio inviável, assim. A nossa portaria saiu no meio do ano, em 2019, e primeiro a gente foi
né? A administração foi pensar na construção da infraestrutura do laboratório, montar a equipe e tudo. Aí depois a gente fez a formação com a Gisele do JuspLab, foi fazer uma formação, a gente fez uma formação conjunta, compartilhamos vagas com o TRT, TRE e o TJ do Paraná. Inclusive, nessa ocasião, surgiu espontaneamente pelos servidores o Colab Jus Paraná, que é o primeiro coworking, né, do judiciário. Então, a gente procura fazer e vamos fortalecer agora essas ações de capacitação, e a gente já tem trabalhado muito em outros laboratórios, inclusive com o CNJ, é muito bacana. E, então, primeiro a gente fez essa formação, e daí no comecinho do ano, em janeiro do ano passado, eu fiz esse curso do IGOV, e ele é cheio de tarefas, ele é um curso bem mão na massa. Ele é cheio de tarefas, e essas tarefas eu usei na prática, na vida real, para o laboratório de verdade. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, para quem quiser fazer o curso. Aproveitem, porque é uma joia valiosa que tem aí. É dezembro de graça. Ó, tem o Open Class, a Palmira também. Ah, Rodrigo Narciso, sensacional. Nosso super parceiro também. Então, Rodrigo Narciso, todo mundo gosta. Rodrigo Narciso e seus 500 clones. Isso que eu já ia perguntar, é ele mesmo que está aqui ou é um dos 547 clones? Gente, alguém mais Aliás, tem alguma dia 30 pergunta? de manhã tem outra oficina com o Rodrigo Narciso, Marcinha. Olha só como ele é É isso aí. multi-homem. Delícia. Nos encaminhando já para o final dessa conversa tão gostosa, eu achei que ia até meia-noite, mas não vai dar. Elaine, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter aceitado, por ter cedido o teu tempo, que vale ouro. Queria falar para você, fazer as tuas colocações finais aí. E doutora Giovana também, para encerrar da minha parte, eu só agradeço, espero vocês. Os próximos Link Convida, a gente deve tratar sobre gestão do trabalho híbrido, que é a tendência, e a gente já tem um protótipo sobre isso, 2 protótipos, aliás, já estão sendo testados, né, para validação. Então, a gente vai ter esse bate-papo aí, em alguns dos próximos, e também sobre comunicação. Então, fiquem com a gente. Obrigada, Márcia, pelo convite. Fiquei super, super feliz de participar e ver gente aqui que eu tenho visto já em outros eventos, além da nossa turma de inovadores, né? Deixa meu coração quentinho, que a gente saia sempre lembrando que inovação é isso aí, inovação são pessoas, feita de pessoas, são pessoas que criam, pessoas que inventam, pessoas que inovam. Então, bora lá, ó, ex-beta, vamos em frente. Bom, a gente do Link, a gente agradece a presença de todo mundo. Agradecemos a dedicação e os ensinamentos hoje da Elaine. Muito bom falar de coração quentinho. A gente sempre fala que Curitiba a gente compete, está mais frio do que as outras partes do Brasil, né? E a gente está com muito frio aqui, então a gente precisa de calor. Aqui, nada melhor do que tuas palavras, Elaine, para aquecer um pouquinho o nosso final de tarde, né? Então, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Certo? Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Valeu.